Gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como configurar o BIOS de uma placa-mãe da Intel DH67BL. Vou mostrar todas as etapas ali, todas as opções de configuração dessa BIOS. Então fiquem ligados até o final do vídeo, não pula nenhuma parte para não te apertar. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Solta a vinheta, Samuel. Então, gurizada, eu tenho aqui algumas abas aqui em cima, ou guias na parte superior: Main, Configuration, Performance, Security, Power, Boot e Exit. Então, na Main é principal, né? Então, a gente tem as configurações principais aqui, a versão do BIOS, da placa-mãe, o tipo de processador. Ele mostra ali que é um Intel Core i7 de segunda geração, modelo 2600K, qual é a frequência do processador. E aí tem poucas opções aqui que podem ser alteradas. O que está em azul geralmente pode ser alterado, o que está em preto não pode ser mexido, ok? Então preto é só para vocês terem a informação, não vão conseguir mexer. Então ele fala que o clock, a frequência clock principal 100 MHz, o processador Turbo Speed ele é 3.4, mas em Turbo Speed ele vai a 3.8, a velocidade da memória de frequência, né, a frequência, né, 1333, aqui não fala da latência, quanto que tem no cache L2, quanto que tem no cache L3, o total de memória 16 GB, 4 em cada banco, ó, 4 no slot 0, slot 1, slot 0, slot 1 do canal A e o canal B. Aqui, então, nessa primeira parte aqui, Active Processor Score, eu posso ativar todos os processadores, posso ativar um ou posso ativar dois. Tem 8 processadores, então 8 cores, então eu posso deixar todos ativados. Eu recomendo que vocês deixem todos ativados. Hyperthreading Technology deixa ativado também. System Identification Information. Então aqui ele vai identificar todas as informações do teu sistema. Nada pode ser alterado. Isso aqui são as informações do teu sistema. Então tu vai ter todas as informações aqui na realidade não tem todas, né? Ele não fala aqui quando que foi fabricado. Nessa tela aqui ele não mostra qual foi a data da fabricação e tal, mas ele mostra o número de série da tua placa-mãe. Ele mostra aqui quem fez, né? Intel, o produto. Ele mostra a versão e o número de série também mostra. Chassi, que é o gabinete, ele não mostra porque ele não tem essas informações. O processador, ele mostra algumas informações de assinatura do processador, Microcode Updating, a revisional 26, mostra o endereço MAC da tua placa de rede. Então ele mostra algumas funções aqui, algumas informações. Aqui ele mostra a data e a hora. Deixa eu ver se está certo, está certinha a data e a hora. E agora botando para o lado direito, usando a seta do teclado, eu posso ir para a direita, para a esquerda. Então para cima e para baixo eu vou navegar, então eu navego por essa tela do BIOS dessa placa-mãe, eu navego tudo com as setas do teclado, usando o ESC, usando o Enter também. Ele tem uma legenda aqui do lado, ó, dizendo aqui que é para te selecionar para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. O Enter seleciona, mais e o menos muda as opções, F9 carrega as opções padrão, F10 para salvar e o ESC para sair. Então ele vai mostrando, ele tem uma legendinha ali. Então aqui em configuração, eu venho Onboard Devices, são dispositivos on-board, dispositivos que são soldados na placa-mãe. Então eu tenho aqui um dispositivo infravermelho, que ele está desativado, né? Áudio, eu tenho a placa de áudio, que é a placa de som, ela está ativada. O painel frontal, o áudio no painel frontal do gabinete está automático. Se tu conectar um plug lá, ele vai funcionar. Se tu desconectar, ele volta a funcionar. O conector traseiro, esse computador aqui, ele tem 2 conectores de áudio, conector traseiro e conector frontal. Então se tu deixar aqui no automático, ele vai identificar. Toda vez que tu conectar alguma coisa na frente, automaticamente ele vai desativar o da parte traseira. Então aqui HDMI, DisplayPort áudio, ele vai, eu deixo ativado, tá? Que é a saída HDMI aqui é a saída, tá entrando mensagem de WhatsApp. Perdão.
Então essa aqui é a saída HDMI que está ativada e aqui a placa de rede que também está ativada. Eu recomendo que vocês deixem ativado a placa de rede, essa saída HDMI e DisplayPort. Se vocês tiverem uma placa de vídeo externa, uma off-board, vocês até podem desativar essa opção. Mas aqui o painel frontal e o áudio também habilitados e o frontal no automático. Tá? Não deixem ele sempre habilitado. Ou se vocês tiverem essa opção aqui também, então deixem ele no automático para que ele reconheça automaticamente. As USBs, então se tu vier nas USBs e apertar Enter, tu vai entrar nas configurações da USB. Que ele mostra um desenhinho, legal isso, né? Ele mostra aqui um desenho onde estão as USBs, para tipo assim, tu não ter nenhuma dúvida. Por exemplo, USB port 01, qual é ela? Ah, tá aqui, ó, USB 01, USB 2 é essa daqui, então é essa aqui. Tá? Então ele mostra aqui onde está a placa de rede, onde está o USB 3, 4, 5, 6, aqui tem mais duas USBs, então ele vai mostrando aonde está, é bem legal isso. USB 3.0, controlador 3.0 também ativado, então USB legada também ativado, obviamente, senão as USBs não funcionam, então vocês têm que deixar isso aqui tudo ativado. Se tiver alguma coisa errada com alguma USB, não está reconhecendo, dê uma olhadinha aqui, ver se está tudo habilitado. Enable é habilitado e Disable é desabilitado, tá? Então vocês têm que deixar tudo no Enable. Numlock On, quando vocês ligam o computador, no teclado o Numlock acende a luzinha, tá bueno? Então aqui a latência de timer da PCI, ele tem um timer de 32 ciclos para que a PCI funcione, isso é a latência. Se vocês tiverem dúvida o que é latência, tem vídeo no nosso canal falando sobre latência, é só clicar na lupa. Dentro do nosso canal, clica na lupinha e vocês vão escrever latência, mas tem que ser dentro do nosso canal do YouTube, não pode ser na parte superior. Tem uma parte, quando vocês abrem o canal do YouTube, tem uma parte pesquisar aqui na parte de cima do canal do YouTube, não é aqui. Então mais ou menos aqui no meio vai ter início, vídeos, tal. Então vocês vão indo e mais ou menos por aqui assim tem uma lupinha. Clica nessa lupinha dentro do canal e aí vocês escrevam latência. E vocês vão ver que tem um vídeo sobre latência. Então aqui em SATA Drivers, aqui vocês vão fazer a configuração das portas SATA. Aqui as portas SATA, se elas estão ativadas e se está ativado o Hot Plug. O que é Hot Plug? Hot Plug é quando tu conecta e ele já sai funcionando. Quando eu fui instalar um SSD nessa máquina, eu não precisei desligar o computador para conectar a porta serial ATA. Eu conectei o SSD na porta serial ATA sem precisar desligar o computador. Por isso se chama Hot Plug. É quando tu liga, é plug quente, é quando tu liga e ele já reconhece automaticamente. Ele é um plug and play que tu não precisa desligar o computador. Aqui as portas SATA e port, elas ficam habilitadas, não tem nada instalado, então por isso que ele está botando aqui que não tem nada instalado. Aqui ele está dizendo nas portas SATA o que tem conectado em cada porta SATA. Então está conectado aqui um SSD que eu coloquei de 240 GB, tem aqui o drive óptico dele, na porta SATA 2 não tem nada, e na SATA 3, que é a quarta porta, tem um HD mecânico de 1 TB. Então aqui Smart, habilitado. O que é Smart? Smart ele faz uma verificação na integridade física do teu HD. Toda vez que tu liga, não só do HD, mas de qualquer unidade de armazenamento tua, ele faz uma verificação de integridade toda vez que liga. Esse é o Smart. É como se fosse um checklist assim que ele faz em todas as etapas dentro da tua unidade de armazenamento para ver se está bom. Aqui, o chipset SATA, o modo de operação dele, HCI, IDE ou RAID. Se tu quiser fazer um RAID, tu pode escolher a opção RAID e ativar um RAID de uma unidade para outra. Quer um RAID de espelhamento, ou se tu quer um RAID de enhanced para melhorar a velocidade. Mas o RAID geralmente, tá, é bom ter dois discos iguais para que o RAID funcione bem. Então o chip SATA habilitado, obviamente, porque se vocês deixarem desabilitado aqui, ele não vai reconhecer nenhuma unidade que está conectada aqui. Então aqui, para habilitar para que ele faça esse reconhecimento, aqui no eSATA habilitado para que ele faça esse reconhecimento, e aqui vocês podem habilitar ou desabilitar o Hot Plug. Aqui, discos rígidos, pré-delay. Isso aqui é se tu quiser um delay para o disco rígido começar a operar, um delayzinho de 5 segundos, 10 segundos, coloca como não, para ele ficar mais rápido. O que eu quero? Deixar a máquina mais lenta com delay, né? Então, coloco não. Aqui, evento de log. Se tu quiser um evento de log, tu pode habilitar o evento de log aqui.
eu vou deixar desabilitado. E se o log estiver cheio, tu pode clicar aqui, botar no Yes e aperta ESC e quando reiniciar o computador ele vai apagar. Vídeo, que são as opções do vídeo integrado dessa placa-mãe. Essa placa-mãe é antiga, então ela tem vídeo integrado nela, não tem o vídeo integrado no processador. As de hoje também tem algumas placas com vídeo integrado nela. Dispositivo de gráfico integrado, habilitado se o primário não estiver habilitado. Então o primário é nesse caso, o nosso primário é a placa de vídeo off-board. Ele tem uma GT 430 PCI Express, então ele vai habilitar se primário não estiver funcionando. Aqui se tu quer deixar sempre habilitado, aqui se tu quer sempre desabilitado. Pode até deixar essa função ativada se tu quiser usar em mais de um monitor e a tua placa externa já estiver cheia. Pode botar trocentos monitores nesse computador. Então eu deixo habilitado se o primário não estiver funcionando. Então aqui tu vai escolher a quantidade de memória que tu quer destinar à tua placa de vídeo onboard, 128 MB, 256 ou o máximo. Então eu deixo com o máximo. Aqui é relativa a essa função aqui, ó, primary. Então quem é o primário? Então aqui eu vou dizer quem é o primário. Adaptador de vídeo primário. Quem é o meu adaptador de vídeo primário? Automático. Automático por quê? Porque ele vai detectar. Ele vai dar uma checada na PCI Express se tem alguma placa de vídeo espetada lá. Se tiver alguma placa de vídeo conectada na PCI Express, ele vai assimilar que a placa de vídeo da PCI Express é a primária, por isso no automático. Agora, tu também pode setar isso. Pode botar que a tua primária vai ser a placa de vídeo onboard, pode botar que a tua primária é uma placa de vídeo, aqui é externa PCI Express e aqui é externa PCI. Aí aqui é manual, que aí tu vai colocar toda vez que tu for ligar o computador, não tem muito objetivo. Então nesse nosso caso, eu colocaria essa opção. Mas o automático funciona muito bem, deixa que ele detecte. Por que automático? Porque se um dia essa placa de vídeo aqui der uma pane, ele automaticamente reverte para a placa de vídeo onboard, que é a Intel, essa aqui, Graphics interno, ou Intel Graphics. Então ele automaticamente ele vai converter dessa aqui para essa se ela queimar. Então automático ele faz tudo sozinho. Então aqui também a porta, se eu quero ativar HDMI, DVI, a digital, a DVI analógica ou automático. Deixa no automático, tá? No vídeo detected error beep, tá habilitado. Então se não tiver presença de placa de vídeo, ele vai dar beep reclamando. Tá? Reclamando o erro, então vou deixar habilitado para ele avisar o cliente. Aqui, Fan Control. Aqui ele mostra as informações dos ventiladores, né? O ventilador do processador, o ventilador frontal, o ventilador traseiro, temperatura do processador, PCH, temperatura da PCH, que é da placa-mãe, temperatura da memória e tal, as tensões que tem em cada um. Então vocês podem aqui, apertando aqui Enter em cada opção, vocês podem mudar algumas opções, tá? Aqui ele está com modo de controle automático, que funciona muito bem. Ele está vendo que o processador está um pouco mais quente, está em torno de 90 graus, e ele está lá rodando lá 2.300, 2.200 rotações por minuto. O automático ele vai fazer esse gerenciamento. Então é bom que vocês deixem aqui o modo do processador, o uso desse processador não. O uso desse ventilador é para quê? É para o processador. Então modo automático. Então ele automaticamente já faz uma setagem aqui, a rotação mínima, 250 rotações por minuto. Se baixar disso, ele vai reclamar, vai soar um alarme. O percentual mínimo de ciclos, 20%, e aqui o percentual máximo, obviamente 100%. Aqui é o ventilador o frontal, a mesma coisa, tá? Para que ele é usado? Tá? Ele é usado aqui no chassi, automático, mesma coisa. O traseiro, para que ele é usado? Ele é usado para saída, automático. Aqui também tem os percentuais. Temperatura do processador. Aqui é a temperatura do processador, tá? Um controle de temperatura. A partir de 80 graus tem um controle mais severo de temperatura. Aqui, a partir de 88 graus, ele não vai querer passar dessa temperatura. Quando ele estiver acima de 88 graus, que nem está agora, tá 92, ele vai ativar a função de 100% de rotação do processador. Do processador não, do cooler. Então, se vocês baixarem essas temperaturas aqui, all one e over temperature, ele vai aumentar o giro do cooler, ok? Tem algumas placas-mãe que ele tem um limite aqui para reiniciar. Então, esse aqui não tem, mas algumas placas-mãe tem um limite aqui de temperatura, tipo assim, quando chegar em 88 graus, a máquina desliga. Esse aqui não tem, mas até poderia ter.
Então, se vocês querem mudar alguma coisa aqui, baixar de repente o controle de temperatura para 70 graus, e aí ele vai começar a controlar 70 graus. Aqui o over temperature, se vocês quiserem colocar em 90 graus, vocês podem só digitar e passa para a próxima tela, tá bueno? Então vocês vão mexendo aqui conforme vocês quiserem. A resposta normal ou uma resposta mais rápida, eu vou botar aqui resposta rápida, dumping, então vou deixar aqui em normal. E aqui são aqui a temperatura das outras coisas, né? Temperatura de memória, a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. E aqui embaixo são as tensões, que são as tensões. Vocês podem modificar as tensões para fazer um overclock, mas eu não recomendo, tá? Nem vou ensinar isso nesse vídeo. Então aqui, PCI/PCI Express, que são os slots, se eles estão habilitados, não estão habilitados, se eles têm algum endereço de memória, se não tem, se tem alguma coisa conectada ou não. Então aqui vocês podem ver o slot 4, 5 e 6, não tem nada conectado, ó, not populated, não está populado, não tem nada, não tem ninguém dentro, tá, né, desse slot. E agora no slot 7, que está em branco lá, a gente vê que tem alguém lá. Quem é que está lá? Ele está sendo usado por alguma placa X16 com 2,5 GB de velocidade. Isso aqui é a placa de vídeo, é a GT 430. Então aqui, ok, ele dá um aviso aqui, que se tu fizer a configuração de alguns itens com valores incorretos, ele pode causar mau funcionamento do sistema. Então cuidado. Aqui na performance, ele já está dando de novo um outro alerta, dizendo que se tu alterar o clock do processador, a frequência, né, ou a voltagem, o que pode acontecer? Ele pode reduzir a estabilidade do sistema, diminuindo a vida útil do sistema e do processador. 2, ele pode causar no processador ou em outros componentes do sistema, pode causar falhas. 3, ele pode, como causa, reduzir ou degradar o processador e o sistema, a performance, né? 4, ele pode causar um dano adicional e afetar a integridade dos dados do sistema. A Intel não testou e não garante a operação do processador fora dos números especificados por ela, tá? Então é isso que diz aqui nessa tela. E aí se tu quiser mexer, mesmo assim, tu quiser mexer, tu vai botar aqui Yes, e aí aperta Enter aqui, põe Yes, e aí deu. Tu altera as configurações tanto do processador quanto da memória para fazer um overclock. Eu vou deixar como não, porque eu não quero fuçar nisso. Aqui é um sistema adicional de segurança. Aqui é uma intrusão de chassi. O que quer dizer isso? Quando alguém abrir o gabinete, ele vai dar alguma mensagem de log, mas ele também pode parar o post, pausar o post. O que é pausar o post? Ele fica travado na tela da BIOS dizendo que teve uma intrusão no gabinete. Ou pode se deixar desabilitado, ou pode botar um log, aí ele vai dizer, olha, dia tal o gabinete foi aberto, tal hora. Então isso aqui é bom para numa empresa vocês saberem quem que está fuçando nos computadores. Executar Disable Bit, virtualização, então a virtualização é bom se vocês têm uma máquina virtual, querem instalar uma máquina virtual. E aqui são as senhas, tá? Então essa aqui é uma senha de usuário, uma senha de supervisor, uma senha master para HD e uma senha de usuário para o HD. Então, se vocês ativarem a de usuário e a de supervisor, o que vai acontecer? Quando vocês ligarem o computador, ele vai ficar numa tela preta antes do Windows, vai ficar numa tela preta pedindo a senha. E aí tu tem que digitar a senha correta para poder entrar no Windows. E a outra, se tu botar de supervisor, senha de supervisor, ele vai botar uma senha na BIOS. Então não é simplesmente tu apertar F2, tu vai apertar F2, aí ele vai pedir a senha da BIOS, tu vai ter que saber a senha. Então isso aqui aumenta a senha da BIOS e mais uma senha antes do Windows. E aqui é se tu quiser botar a senha no teu disco rígido. Se vocês forem colocar essas senhas, principalmente a do disco rígido, eu recomendo que vocês anotem mais de um lugar para não perder, ok? Porque essa é uma senha que não tem como fazer a recuperação. Então vocês podem perder as informações do HD se vocês colocarem uma senha dessas e esquecerem qual foi a senha que vocês colocaram. Essa senha aqui de supervisor e de usuário, resetando a BIOS, essa senha vai embora. Power, aqui eu nunca mexo em nada, é a parte de energia. Então aqui ele está dizendo se tu quer aumentar, quer habilitar, né,
o Enhanced Intel Speed Technology, que é a tecnologia Speed Step da tecnologia aumentada, mais poderosa, assim, né? Então tu pode deixar habilitado ou desabilitada, tudo que for de velocidade e tecnologia disponível vocês deixam desabilitados, tá? Aí agora aqui nas configurações de energia da fonte, isso aqui eu nunca mexo, eu sempre deixo default, tá? O que é default? Default é a configuração padrão. Então tem aqui, ó, em Exit, se vocês vierem aqui, vocês podem, na terceira opção, ó, Load BIOS Default, ele vai carregar as configurações padrões da BIOS. Aqui é se vocês querem carregar uma configuração customizada. Então vocês fizeram uma customização na BIOS, fizeram overclock, fizeram alguma coisa que é legal, que vocês demoraram para fazer, vocês venham aqui e salvem essa edição customizada do BIOS, e depois quando der algum problema, que vocês mexerem errado em alguma coisa e se esqueceram como que faz, vocês podem vir aqui carregar essa opção customizada, que é de quando estava funcionando bem. Ou se vocês tiverem alguma dúvida, carrega a configuração padrão e reconfigura todo o BIOS, tá? Então aqui em boot eu posso ter a opção normal ou a opção avançada, e aí eu posso, qualquer uma das duas funciona, tá? Tanto a normal quanto a avançada. Vai ter aqui em boot device priority, é a ordem de boot. Então ele está como unidade ótica primeiro e depois disco rígido. Eu vou apertar Enter e vou mudar, vou botar o disco rígido na frente. Então vou apertar mais. Viu que eu passei o HD para cima? Então agora aperto o ESC, olha lá, mudou a ordem. Então aqui embaixo também a ordem da unidade de armazenamento. Então primeiro na unidade de armazenamento está o SSD, que é o ADATA, e depois está o HD de 1 TB. Tá certo isso? O HD, a ordem do HD, tá, do HD não, do drive óptico, tá lá, o drive óptico está ativo, boot to optical device está habilitado, remove all devices está desabilitado. Eu até vou deixar habilitado para futuramente alguma pendrive, alguma coisa assim, né? Não, vou deixar desativado, senão fica mais uma coisa. Boot to network, isso aqui é boot pela placa de rede, eu deixo desativado sempre. O boot pela placa de rede fica desativado. O EFI boot vocês podem deixar ativado. Aqui está desativado porque a instalação do Windows não foi feita em UEFI, ela foi feita no modo normal. Então ela não está ativada por causa disso, mas dá para ativar o UEFI, que fica muito mais rápido. E aqui Fast Boot, que Fast Boot vocês podem deixar tudo habilitado, que aí ele vai fazer uma inicialização mais rápida do sistema. Boot Display Options, o que vai funcionar lá na tela de boot, naquela tela da Intel que vocês viram, vocês viram que aparece uma legendinha do lado direito inferior, né? Tipo, F2 para entrar no BIOS, F7 para fazer a atualização do BIOS, F10 para boot menu e F12 para boot network está desabilitado, então essa aqui não aparece. Então se vocês quiserem que alguma não apareça, essa legenda não apareça lá na tela da Intel, então vocês desabilitam aqui. O que vocês deixarem habilitado é o que vai aparecer lá na tela inicial. Tá bueno, gurizada? Então depois que vocês terminarem de configurar tudo, vocês vêm aqui em Exit, na primeira opção, sair e salvar as mudanças. E essa aqui, a segunda, é sair, mas descartar as mudanças. E aqui é só para descartar as mudanças e continuar trabalhando no BIOS. Tá bueno, gurizada? Então é isso por esse vídeo, ensinando aí a configuração de BIOS dessa placa-mãe da Intel, DH67BL. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Tudo que é dúvida que vocês tiverem, escrevam aí nos comentários. Se vocês quiserem ajudar o nosso canal, vocês podem comprar pelo link parceiro aí da Magazine Luiza. Tem um link na descrição do nosso vídeo, que vocês podem comprar tudo que é peça, desde geladeira até peça de computador. Vocês vão estar ajudando o canal. Vocês podem também se tornar membros do nosso canal, que vocês também ajudam. Tem membro aí bem baratinho, de R$2 por mês. E também vocês podem nos ajudar se quiserem contratar os nossos serviços. Nós também atendemos todo o Brasil inteiro, na realidade o mundo inteiro a gente atende de forma remota. E o pessoal que mora aqui na região mais próxima de Porto Alegre, a gente pode atender de modo presencial indo na sua casa. Tá bom, gurizada? Brigadão a todos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.